Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Naivo Pens desde 1956. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Estamos no ar com o seguramente, as razões não me peçam, que eu não vou saber explicar. É que agora eu descobri que eu gosto de homem. Semana passada esteve aqui o Alexandre Assunção, eu tive que dizer para ele, Alexandre Assunção, vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse. Eu te disse, eu acho que tudo que tu poderia ouvir de mim, de bom e de ruim, mas eu nunca tinha te dito que eu gosto de ti. Pois aí eu descobri que gosto de homem. Olha aqui, ó, nosso convidado de hoje, Ricardo Baptista. Wolf Baptista. O quê? Tu nunca... Edgar Ferretti, eu quero saber se tu está ouvindo o programa de hoje. Eu ouvi tuas críticas ali, tuas sugestões, não foram críticas, de fazer assim, tirar, parar de falar isso, de falar aquilo. É que todo convidado que vem aqui, como é um convidado novo, eu repito 2 ou 3 regrinhas da rádio. E o Edgar Ferretti, como é um assistente cativo, eles querem um saco ver tudo aquilo de novo todas as vezes. Não pode isso, pode aquilo, diz isso, não diz aquilo. Sei, ó, não pode falar cu. É isso. Ó, o Ricardo Batista já sabe. Desculpa. Alô, Edgar Ferretti. Não, tem só uma. Me avisaram que eu falei muito longe do microfone, agora tem que eu vou falar assim, ó, não vou falar cu. Só tem uma coisa, eu estou misturando as coisas aqui para avisar o Edgar Ferretti, que só tem uma que eu vou desrespeitar, que ele disse que não é também para repetir aquilo. A melhor jornalista do business gaúcho. Ela nem está aqui ainda, Ferretti, mas disse pelo WhatsApp que está chegando. Estou atrasado. Ela está grávida, está num estado embaraçoso, entendeu? Então, a gente tem que aceitar esses atrasos. Ricardo Batista é o sujeito... Eu não sei como é que a gente faz. Se tem 4 pessoas, Ricardo Batista, que tem mérito numa coisa, como é que é cada pedaço? É 1/4 para cada um? Ah, nem sei, cara. Não sei direito. Eu acho que é 1/4. Eu gosto de dividir, embora os pesos de cada coisa sejam diferentes. Gosta de esquartejar, na verdade. Se dividir era 2. Né? Tu tem que falar aqui perto. Não te esquece. Tá bom. Esse vai ser a droga. Se tu quiser falar perto sem estar... Pega o microfone na mão, se quiser. Não. Eu acho assim. saco. Vou bater com ele. Eu acho um saco o microfone na mão. Tá. Mas é o seguinte, a gangue, a loja que te entende, sobre o qual eu já falei trocentas vezes aqui, vou falar mais X vezes, porque realmente é um tipo de trabalho que marcou a propaganda gaúcha. Eu tenho absoluta certeza disso. Marcou, vou falar que nem Luiz Carlos Reck, tá? Foi um divisor de águas na propaganda gaúcha, tá? E essa coisa tem 4 cabeças que participaram do projeto inicialmente. Tá? Projeto assim, na correria, né? Correria Produções, não foi nada assim, eu quero isso por causa daquilo. Foram experiências que a gente foi acumulando, o dono da loja, o Silvio Siebenberg, eu, tá? E ele já tinha um passado também como bom anunciante, ele era atrevido, ele sabia que boa propaganda dava resultado, tanto que ele já tinha feito um trabalho legal com o Luiz Coronel numa outra loja, numa outra marca, e depois já na gangue com o Paulo Tiaraju. Mas aí, quando o trabalho caiu na nossa mão, tá, um dia ele me chamou lá e me disse o seguinte: Roberto, criei uma estratégia aqui para a gente economizar, fazer comerciais legais, que é o seguinte, tá, é gangue, a loja que te atende. A loja que te atende. Mas o Renner também me atende, cara.
todo caso, eu não acho nada de diferente nisso. Não, é que nós vamos fazer o seguinte, eu quero que tu me faça comerciais de 10 segundos, tá? E que não vai ter custo de produção, porque nós vamos dar para o locutor lá fazer. Eu digo, não, espera aí um pouquinho, nós vamos fazer um pouco diferente. Em vez da loja que te atende, tu já tem um passado bem até recente, com um trabalho maravilhoso do Paulo de Araju. Né? Então, vamos fazer o seguinte, em vez da loja que te atende, vai ser a loja que te entende. Certo. E nós vamos criar comerciais de 7 segundos e meio com produção. Com produção. Não, mas não dá, e vai custar. Cara, estou te dizendo que dá, Eu nem sabia se dava, mas para mim dava. Tá? Aí o seguinte, tá? O que eu tinha na cabeça? Eu digo para mim mesmo e digo para os outros, cheio da empáfia, fui eu que inventei o comercial de 7 segundos e meio, fui eu mesmo. Por quê? Eu sugeri para as emissoras que a gente ia comprar 15 segundos, tá? E a gente ia separar dentro do bloco, ali do intervalo, então era 7 segundos e meio, mais 7 segundos e meio, 15. Agora, que se vire que vai fazer isso aqui caber dentro de 7 segundos e meio. Foi esse rapaz aqui, ó. Então, eu tenho alguns ajustes a fazer. Faça. Sim, a Nova Forma inventou o comercial de 7 Ricardo Wolff Batista, faça os ajustes. Mas não foi tão premeditada a coisa. Não foi tão premeditada a coisa. Não, mas eu não digo que foi a Nova Forma. Não, tudo bem. Eu digo que fui eu. Não, tudo bem. Mas tu tem que falar perto do microfone, senão depois os caras me xingam que não escuta a tua voz. Esse trabalho caiu na minha mão lá, entrou um briefing e dizia comerciais de 30 segundos para gangue. E aí eu olhei o briefing, aquele enorme briefing de 3 linhas. Pato, vai me corrigir em público. Isso, olhei aquele briefing enorme de 3 linhas, virei a página, olhei do outro lado, não tinha nada, chamei atendimento, vem cá, o que tem que dizer? A loja que te entende. Tá, e alguma coisa a mais? Não. Aí tinha esse papo, né? Vamos botar as pessoas falando. Acho que era quem isso. É entendido. Era o público da gangue. E aí, não, mas então, e aí fala perto do microfone. Aí eu me senti assim, vou ter que dar uma enrolada no Roberto, porque ele pediu 30 segundos e eu não consigo encher 30 segundos esse treco. Mas 7 segundos é barbada. Aí tive que, 7 segundos. Aí vendi bem 7 segundos, tanto é que ele comprou tão bem que ele vendeu lá para as rádios também. Tá. Não, mas aí, Ricardo, isso além de pode ser uma correção histórica, isso aí é aquilo que se chama de sincronicidade, porque eu tive essa conversa com o Silvio mesmo. Ele tinha pedido para a gente fazer comerciais de 10 segundos para o locutor ler na rádio para não ter custo. Certo. Que era bem característica do seu Silvio Siebenberg. Bom empresário, sim. Que cuidava muito bem do dinheiro dele. E daí, bom, mas isso também são firulas, né? Sim. São firulas, porque o que vale é o que tu fez. E é isso que eu quero enfatizar. Tanto que eu já citei várias vezes aqui o comercial foi o primeiro assim que me marcou daquela bateria que tu fez e que o Silvio se encantou, que é aquele do guri que toca na garagem, que é eu sempre mostro para as pessoas como é. Parei um pouquinho. Falamos do seu Silvio, falamos de ti, falamos de mim, e o Coto, que é o que tem o outro pedaço, que viabilizou tecnicamente de maneira perfeita. Ele não atropelou o tempo, nada, ele inventou também, junto conosco, o tal de 7,5, tá? Que foi o seguinte, tá? O Ricardo fez a primeira bateria de comerciais, tá? Aí nós levamos para o seu Silvio, ele ficou encantado, o Silvio era muito intuitivo, ele sabia para que lado nascia o sol, para mudar o tipo de mercadoria na época certa, para cuidar do público dele. Eu tenho muitas histórias. Eu gosto de dizer que ele participou desse trabalho com o mesmo tamanho como agência, porque ele teve outras participações. Tem um caso que eu conto sempre aqui da Rádio Farroupilha, que eu não sei se tu participou. Não. Que foi muito divertido, que a gente veio com esse trabalho. Já vou voltar, viu, Edgar Ferretti? Já vou voltar para falar do comercial, esse é o primeiro que eu me apaixonei. Depois de toda uma carreira ali, a gangue estava bombando, o Silvio um dia nos chamou e disse assim, eu quero fazer uma mídia na Rádio Farroupilha. Silvio! Olá! Eu está grávida?
chegou, ó, o Edgar Ferretti nos mandou um recado dizendo que como o marketing ou propaganda já tem uma certa audiência cativa, que eu estava enchendo o saco com os regramentos, o Veja Bem, o cu, não sei o que era para eu parar com isso. Era muita regra. Acatei, com exceção de uma. Ele disse que era para parar também de citar a melhor jornalista do business gaúcho. Essa eu não vou respeitar. Não abre mão. Pô, Ferretti, como assim? Essa não. Essa não, de jeito nenhum. Isso é o valor agregado. Né? E aí, Ricardo, chegou o seu Silvio Leme e disse assim, eu quero veicular na Rádio Farroupilha. Nós, assim, cheio da ternura com o trabalho que vinha sendo feito para um determinado público, não sei o quê, com isso e com aquilo. E foi uma discussão, e eu batendo o pé, e não quero, e não vou fazer, e não quero. Ele disse, como tu não vai fazer? Eu vou te lembrar uma coisa, Roberto. Quem é que paga a conta aqui? Tu vai fazer, sim, senhor, tu vai botar isso na Rádio Farroupilha. É que eu não te dei um detalhe ainda, tu está te precipitando. Nós vamos veicular esse comercial, tá? E vamos citar só o endereço da gangue da Otávio Rocha, loja de rua. É isso que eu quero fazer. Tá, aí a agência contrariada fez, e o que aconteceu? Cara, deu fila da loja dele por frente da Renner, descendo a Doutoras Flores até lá, voluntários, e a gente pegou uma câmera lá de VHS, sei o quê, e foi falar com as pessoas. O cara, mais uma vez, tinha razão. Sabe o que era? A média daquelas pessoas estavam ali, nunca tinham comprado da gangue. O que era isso? A gangue era um sonho, um desejo de consumo, e que eles achavam assim, não, é loja para quem tem grana, está no shopping, está não sei aonde e tal. Mas está lá na bagunça, está na Otávio Rocha, vamos lá. Então, eu gosto de contar essa história também, para adicionar, para justificar os méritos dele, porque, na verdade, não é a coisa do conceito que ele participou ali, mas como ele participava de todo o trabalho, né? Então, deu corpo. Mas, por méritos, o cara que fez a primeira bateria, que traduziu o briefing de 3 linhas, ele disse que foi um briefing de 3 linhas. Todas essas histórias que eu conto aqui, ele disse que foi um briefing de 3 linhas. E que tudo que eu conto aqui é mentira. E era um comercial de 30 segundos, foi pedido lá. Eu tive que me desdobrar lá para dizer, eu fui vagabundo lá querendo fazer 7 segundos. Sabe o que a Márcia, além de ter engravidado a EO, sabe o que ela costuma... Ela engravidou a EO, sabe o que ela costuma fazer? 2 ou 3 coisas aqui. Primeiro, corrige meu português. Primeiro. Segundo, eu dizia sempre próprio. Eu dizia próprio. Tu fala próprio mesmo, é verdade. Não, agora eu já... Tem no outro programa. Na maior parte das vezes eu consigo dizer próprio. Não. Por causa dela. Na maior parte das vezes tu te esforça para falar certo. Isso, mas por quê? É que tu fala certo quando tu pensa no que tu vai falar. Sim, mas é porque tu deu a dica. Entendi. Outra coisa que ela faz aqui, me humilha na frente da audiência cativa. Alô, Edgar Ferretti. Me atualiza com a terminologia em inglês, eu que sou anglofóbico. Aí eu disse um troço aqui um dia, ela disse, não é mais assim, agora é mindset, que eu não sei nem o que é mindset. Ela Tu já sabe, tu já aprendeu, já te ensinei. Já me esqueci. Não, faz um esforcinho, não faz assim. Tu sabe que eu vim do hospital agora há pouco, eu estou com anemia, e aí eu fui... Eu também. Eu fui no... Tu também? Sim, aliás, eu pega. Tu tá com anemia mesmo? Eu tô desde o início da gravidez, faço reposição. Eu perdi 13 quilos, Márcia. Eu acho que então que eu ganhei os teus. Tu perdeu e eu encontrei eles. Eu e o Pedro. Tu sabe que eu fui no neurologista e ele disse que talvez... Eu digo, que bom, tomara que seja isso. Que talvez eu tenha um problema na área da memória. Como eu sou um senhor de idade, aí a gente começa a esquecer as coisas e as pessoas dizem, eu te falei isso. Bom, eu sou um velho, eu disse já para minha sogra. Eu sou um velho com anemia. Eu sou um velho com anemia. Eu já disse para minha sogra, viu, Ricardo? A Sônia, a filha dela, cuida dela, e às vezes fica um pouco impaciente, porque a dona Aida pergunta a mesma coisa em 5 minutos, 8 vezes. E aí, na 7ª vez, a Sônia se irrita. Eu disse, dona Aida, vou lhe ensinar um truque. A senhora faça o seguinte, tá? Toda vez que a sua filha reclamar, a senhora diga o seguinte, eu sou uma velha e eu estou ruim de memória, tu tem que repetir quantas vezes eu precisar para eu poder memorizar. Vou usar isso lá em casa também. Mas tu não é um velho. Como não? Vai que cola, né?
Eu vou te entregar o rapaz aqui para te fazer as tuas perguntas, aquelas clássicas, mas sem tanta perturbação, como tanto gosta o Newton Bento. Ah, sim. Quem é Ricardo? Quem é Ricardo Batista? Por onde ele andou? Ele tem uma história Hoje legal. tá bem interessante aqui a nossa audiência. Não é só Nova Forma e só gangue esse cara que tem. Foi para São Paulo. Sei, não sei se ele vai lembrar, mas eu entrevistei ele. Eu fiz o perfil dele. Isso, lá na SLM. Legal. Então, eu alguma coisa da vida dele. Eu não só sei, como já contei. Na tua tenra idade de jornalista. Na minha mínima, né? Assim, mínima carreira de jornalista. Eu já tive o prazer de conversar, já contei a história do Ricardo lá no perfil da semana. Tu tinha voltado de São Paulo? Tinha voltado de São Paulo. Mas já estava um tempinho aqui. Ó, tu tem que já falar estava um tempinho aqui. Tava, acho que acho que a maior passagem tinha sido na SLM já, né, naquela época. Júlio, não, tá a voz dele aqui no microfone? Quando eu voltei de São Paulo, eu fui para Competence. Tá. E aí, dali da Competence, que eu fui para a SLM. Mas ficasse um tempo interessante na SLM. Não, acho que foi 1 ano e pouco. Não foi tanto? 1 ano e pouco. Só antes, então, da gente iniciar a entrevista séria. Não, a parte séria da entrevista. A parte séria da entrevista. O Fernando Pamplona está nos dando oi, pessoal. E ainda a Raquel Santos, o Marcos Zanetti, o Aveline, a Gilmara Figueiró, a Maria Regina Louro, o Claro Gilberto, o Quitolina. O Quitolina tem que vir aqui. Eu liguei para ele, ele assumiu o compromisso, nós temos que se Alô, Quitolina. Eu vou te ligar assim que sair do programa. O Avelino está dizendo, muito bom programa, nota 10, bons convidados, continue assim, Pintaúde, parabéns, fraterno abraço. A Cris Zoete dizendo, querido Ricardo Wolff Batista, 1000 beijos, boa tarde, pessoal da rádio. Um abraço para ela, apertadíssimo, que ela sabe como é que é. Olha aí, faz tempo que não te vejo, a careca está linda, disse ela. Olha aí, ó. O Rigoberto Gruner, o Sérgio Milano, a Liane Scheiter, o Fernando Manoso, o Flávio Dutra, a Miriam Greck, o Pedro Riso e o Ricardo Soletti dizendo grande Batista. Baita redator, baita profissional. Esse seu Flávio Dutra aí é um outro jornalista debochado, viu? Meu colunista, inclusive, eu não posso falar mal do Flávio. Não, estou falando bem. Ah, tá. O cara que é debochado, para mim, que debocha dos merece outros... teu respeito um pouquinho maior. Mas sempre, mesmo que ele seja um pouco da direita, assim, não sei mais se identificado. Não sei se é o caso do Flávio, mas por ele ser debochado, ele merece o meu respeito, assim como todas as pessoas. É sempre à margem. Eu tenho uma menina no Facebook que fala comigo, e não sei o que ela botou ali que me inspirou, eu escrevi à margem, botei com crase, acho que estava certo. Tá? E aí ela gostou tanto que ela botou a margem disso, a margem disso, a margem disso. Detesto os normais, não sei o que eu digo, acertei. O seu Flávio, ao jeito dele, o seu Flávio Dutra, ele também tem essa batida. E aí tu gosta dele porque ele não é normal. Ele não é normal. Não, ele não é normal. Ricardo Batista, então, conte para nossa audiência. O Pintaúde, ele tem uma predileção por quem passou pela Nova Forma, né? Não sei porquê, né? Mas já falamos da Nova Forma, né? Já falamos da gangue. Mas me conta um pouco da tua trajetória. Assim, teve São Paulo, teve outras várias agências aqui. Como é que foi essa caminhada? Então, eu comecei numa agência bem pequena, que era a Arauto, do nosso João Firme, né, como estagiário lá. Daí, depois, eles me chamaram para... Fui efetivado, tal, no quinto semestre. Como é que tu chama o João Firme? Juan Sólido. Juan Sólido. Muito bueno. Juan Sólido. Ele é Latinoamérica. Sim. E aí, daí passei, né, por algumas agências pequenas. Quando fui lá na Nova Forma mostrar minha pasta, estava o Tom na época, né? E eu mostrei a pasta e aquele Tom lá, ele tinha aparecido num anúncio assim, de página inteira, ele e o Calage, de cabeça para baixo, que era a tal da virada da Publivar. Então, esse cara é daqueles, daqueles publicitários que ela bota no anúncio, de página inteira. Como eu não perdi o hábito de falar mal dos outros, apesar da convivência com a Márcia, tá, que inclusive... Já foi pior, né? Inclusive, às segundas-feiras, a gente tem um quadrinho aqui, o Copo Cheio, que é sobre boas coisas que podem acontecer. Iniciativas. O Tom, quando a gente pensou em contratar alguém que veio a ser tu, ele falou com o maior desdém como era a característica dele. Ele disse assim, não, a gente traz um estagiário, um guri aí para fazer os textos. Mas foi exatamente isso.
Foi E exatamente tá tudo isso. bem, eu sou muito bem resolvido com isso, né, Foi Ricardo? legal, não, foi ótimo, porque daí tá, né? Eu mostrei a pasta, eu tinha mostrado a pasta em vários lugares ali, aquela época até. E aí eu fui lá, mostrei e os caras me ligaram. Não, vem aí e tal. Eu tinha marcado uma viagem. Não, então tá, tu volta da viagem. Pô, adorei essa agência. Os caras deixam eu viajar. Os caras me deixam viajar e ainda assim querem falar comigo. E daí eu voltei, né? Voltei, fui lá, tô lá sentadão desde as 9 da manhã, ou 8h30. O Tom só apareceu às 10, né? O Tom só começava a trabalhar às 10 e não deixava ninguém falar com ele, ficava irritado, ele pegava o jornal e ficava assim, olhando o jornal e mexendo ele tinha umas pestanas espessas, assim, e ele ficava mexendo aqui. Se alguém fosse perguntar para ele qualquer coisa de um trabalho que estava em andamento, de pauta, então ele não respondia. Ou respondia de uma forma pouco delicada. Forma bastante peculiar. E aí, né, fui trabalhar, cheguei ali, entra aí, Ricardo, e tal, entrei. Aí, onde é que eu sento, né? Ele disse, não, sentei na frente, tu vai trabalhar comigo. Aí sim, né? Aí eu sentei, olhando para o cara do anúncio. Eu ia dizer que eu estava olhando para a tela com aquele coisinha, né? O cursor piscando, mas não tinha tela, era a máquina de escrever. Eu acho que eu fiquei olhando para a máquina, para a página em branco ali, assim, cacete, agora eu vou fazer dupla com esse cara aí, vão descobrir que eu sou um bosta. Uma né? fraude. Aí, entrou o trabalho e tal, e o Tom foi muito legal, foi, né, eu tive a sorte de ter o Tom ali, tive a sorte de ter também o Pintaúde ali, quer dizer, e aí fiz um trabalho legal ali na Nova Forma, né, a gangue, como falaram aí, ela marcou, né, teve uma época assim que daí as agências grandes me chamavam e tal, né, e aí eu ia lá e disse, não, a gente quer... os clientes só querem campanha que nem da gangue. Virou referência, virou padrão. Padrão de qualidade gangue. Né? Tu sabe, para corroborar com o que tu está dizendo, nós atendemos a West Coast 10 anos, da fundação, em 1990. O cara fundou a West Coast, o Carlinhos era um dos 3 sócios, e foi atrás de nós e disse, eu quero que vocês que estão fazendo trabalho para a gangue façam para a West Coast. Aliás, eu acho que isso de alguém pegar de referência trabalhos que a gente fazia e querer trabalhar conosco, nós devemos seguramente ter assim, um índice bastante bom, cara. Porque eu tive... A Goldstein aconteceu isso, a Tonart aconteceu isso, não sei mais quem. Eu vi tal trabalho. Teve um que tinha uma loja de imóveis ali na Dr. Timóteo, tu falou da gangue, ele disse assim, vocês fizeram com rádio, uma verbinha desse tamanhozinho, um trabalho tão maravilhoso, eu quero ser o outro cliente de rádio de vocês. Mas tem então, essas agências grandes me chamavam. Forma, Ricardo? Eu fiquei uns 3 anos, eu acho. Foi um tempo interessante. Ou menos, não sei. Não, depois Foi. Depois o Tom saiu, aí tu ficou com o... Com o Milano. Não, tu ficou com o Gibão. Com o Gibão, tu ficou com o Gilberto Trindade. Isso. Mas eu acho que os contemporâneos de vocês estão todos assistindo, ó. O Marcos Zanetti está dizendo, fui estagiário do Batista na Centro. Zanetti. O Jean Domingues, o Sérgio Milano, o Newton Bento, a Lívia Meimes e a Clarissa Zambuja entraram aqui também. Legal, mas assim tem um detalhe acho que é interessante assim, na época aquelas agências grandes históricas lá do Morro me chamavam e porque nós estamos te chamando porque todos os clientes falam da gangue, querem uma campanha igual da gangue e tal, e eu me lembro de dizer assim, mas essa agência aqui está preparada para fazer uma campanha que nem da gangue, né? Porque, sou arrogante, mas era uma coisa bem... Eu tinha muita consciência de que em outro lugar eu não ia conseguir fazer aquilo. Né? Sim. Eu acho que é o grande mérito Nós não conseguimos fazer para vários que nos procuraram. Sim, outros clientes chamaram a Nova Forma e não fizeram. Por quê? Porque eles não tinham, de repente, a cabeça que tinha o Silvio Simmenberg. Isso acontecia também, Ricardo, muito com a Homem também. Nós fomos muito chamados para... eu quero um trabalho que nem a Homem. Eu já contei aqui o Tumeleiro. Cara, nós criamos uma campanha fantástica para o Tumeleiro. Claro que ia custar um caminhão de dinheiro. Tá? E ele disse que queria porque queria trabalhar com a agência que trabalhava com a Homem. Aí nós criamos um comercial, Márcia, que era assim, era no deserto, lá nas pirâmides,
como é aquele ator que fez vários... Puta, Como é o nome daquele ator que fez vários vídeos? Vários filmes de aventura. Ele tá no ar aí agora de novo, veião aí. O Harrison Ford. Ah, o Harrison Ford. Nós pegamos a semelhança daqueles filmes da época que ele estava fazendo, e era o seguinte, era no deserto, poeira e tal, e chegavam numa pirâmide. Aí o cara abria a porta lá, fazia aquela cara de herói, o troço rangia, aí entravam, e lá dentro estava tudo vivo. Estavam os eunucos abanando o Ramsés II e tal, e era tudo, a decoração era toda com material de construção, os azulejos, os canos, todos os produtos que ele vendia. Então, era um institucional de varejo, né? Aí o cara olhou e ficou, fizemos uma logomarca para a história, um troço assim completo, era melhor que os da Homem. Eu fui lá naquele troço delirando, se o cara fizer isso aí, eu vou, se o cara fizer isso aí. Aí ele veio com o papo, não, isso aqui está maravilhoso, mas só que é o seguinte, tá? Isso aqui vai custar muito dinheiro. É que eu acho que não mais importante, mas tão importante quanto trabalhar em agências legais com pessoas criativas é atender clientes ousados, né, que sabem avaliar e valorizar esse contras. trabalho. Uma ideia forte, ela não tem só prós. Ela Claro. vai ter contra, ela vai mexer, ela vai sair da paisagem, então vai ter gente gostando ou não gostando. Imagina hoje com as redes, né? A gente vê muito isso, julgamento, as pessoas estão ali só para julgar, né? Então, vamos julgar e tal. Claro. E a gente tem que conviver com isso, tem que entender isso, né, hoje em dia. Assimila e te mantém. Assimila e te mantém. Segura a onda e vai. Mas então tinha essa coisa das agências que podiam fazer esse trabalho. Aliás, dos clientes também que aceitavam, são poucos. Claro. Né? E continuam sendo poucos, se ainda existem, né? Sim. É verdade. Mas com esse trabalho da gangue, eu tive as portas se abriram nas agências maiores, legal. Claro, e pintou também. Aí tem uma coisa assim que eu até quero lembrar aqui. Uma vez eu estava discutindo com o pessoal do clube da ARP, né, sobre júri. O júri de fora, na época vinha o júri de fora. Eu tenho que esclarecer que ARP não é Antônio Roberto Pintaúdi, viu? É uma entidade desconhecida para todos que estão nos assistindo. É, a Associação Rio Grandense de Propaganda. E aí... Peraí que eu estou me perdendo. Mas júri de fora. O júri de fora. Nessas aí de vir o júri de fora, veio o Alexandre Gama, que era da DM9 na época, depois ele assumiu na Almap, ele e o Marcelo Serpa. E logo em seguida brigou. E onde começou a nova fase da Almap BBDO, que hoje é uma agência, né, chama atenção no mundo. Foda, né? pode falar. É uma agência foda. Cu não pode. Cu não pode, foda pode. Então Tu foda normal. Tu sabe qual é o maior case da Almap? Ela atende a Volkswagen desde 1957. Passou pelo Alex Pericinoto, passou por não sei o quê, passou pelo não sei o quê, saiu do digital, voltou para o analógico, veio para o digital, veio para o analógico, e a Volkswagen está com eles até hoje. Eu diria que o maior case deles é a Havaianas, pela virada que eles deram no produto. Não, porque é um cara... sem dúvida. É mais ou menos que nem treinador, né? Eu acho que eles citam mais isso por essa longevidade. Sim. É uma 57. Claro. É um cliente que fica com... Imagina quantas diretorias vieram da Europa para cá e trocou o marketing. Imagina, gente, são mais de 60 anos atendendo... A agência teve que provar sempre que... Mesmo cliente, não, claro. Mas lá fora, a concorrência deles era simplesmente a DDB. Claro. Né? A DDB do Bill Bernard, então tudo mais. Aí veio o Alexandre Gama. Quando eu cheguei, então, daí eu fui, né, o cara me ligou e disse, olha, eu fui... Aliás, não me ligou nada. Né? Tinha uma amiga minha, a Anne... Não pode mentir aqui. Deixa o cara falar, Pintaúdi. Anne Amorim foi diretora de arte na Nova Fórum, foi para São Paulo trabalhar na UMAP. E aí, numa dessas, ela disse para mim assim, pá, olha só, eu tava na agência e comecei a ouvir uns... que há poucos segundos atrás ela mandou eu calar a boca? Meu Deus do céu, eu vou te mandar de novo se tu não parar de falar. Eu não vou mandar também, não, vou deixar ela. Não, é ela que manda calar a boca. Aí
a Anne disse assim, olha, eu estava trabalhando aqui, escutei os comerciais teus na sala do Alexandre Gama. Aí os olhos brilharam. ela entrou lá, ela disse, eu entrei lá, e disse, isso aí lá de Porto Alegre, né? Daí o Alexandre Gama disse, eu fui julgar uns trabalhos lá em Porto Alegre e pedi para pedir uma cópia, porque é muito bom, é legal, então era a campanha de gangue. E aí, opa, né? Meu passe valorizou. Opa, né? Já estava com passagem comprada para São Paulo, sem sarro. Né? Foi aquelas sincronicidades. Né? E aí ela falou com o Alexandre Gama e disse, diz para o teu amigo vir aqui. E aí eu fui para São Paulo, aí dá aquela grande volta, né, com a minha pastinha feia, que o Newton Bento disse, essa pasta é muito feia por fora, era horrível de feia. E ele disse assim, ele falou assim, não, mas é bom, deixa assim, porque tu olha por fora não dá nada, depois tu abre e legal, né? Me surpreende. E até funcionou a teoria do Newton Bento, né? E aí... O Newton Bento está sempre certo. O Newton Bento está sempre certo, infelizmente está sempre certo. Principalmente quando ele diz que tu é o caos, né? É isso. Aí fui lá, mostrei a pasta para várias agências e também para o Alexandre Gama. E aí outra coisa de chegar lá com já comprado, né? Então, ele olhou e chamou o Marcelo Serpa ali do lado, né? Diz assim para o Marcelo Serpa, cara, olha só, eles tratam rádio como a gente trata a TV aqui. Isso é uma coisa que me marcou. Legal. Né? E é verdade, porque na época a gente não tinha como produzir um comercial, né? A menos que custasse muito dinheiro, né? Botando muito dinheiro. Sim. Mas, rádio é uma coisa assim, se eu inventar de botar um elefante e um Boeing 777 no meu comercial, eu ponho no rádio. Se eu for fazer isso na TV, é outro papo, né? Sim, claro. O taxímetro vai ligar muito mais caro. E aí, né, rolou, fui lá para São Paulo, aí trabalhei na UMAP, depois trabalhei na Salles muito tempo, Salles que depois virou Publicis. Uhum. Depois trabalhei na DB9. E tu não falou no meu nome lá para o Marcelo Serpa? Claro. Bom, então tá. Claro. Eu trabalho com um cara aquele, um dos maiores publicitários do mundo. Não, um dos 3 melhores publicitários da história. Que aquele sim é um dos melhores do mundo. Ele ficou sabendo, daí ele teve que mudar os parâmetros dele, né? Mas ele continuou subindo. Então, ele largou mesmo a propaganda? Ele está passando um tempo no Havaí, né? Assim, é um ano sabático. É a coisa assim, para sapatear na cara de todos os publicitários e surfistas. Né, Milano? Puta que pariu. Giovanni Pitaúdi também lá na Hungria. Então é isso. Né? O cara é bonito, né? O cara é quase tão bonito quanto o Pintaúdi. Não sei se ele dança bem. Quase tão inteligente quanto o Pintaúdi. O cara é alto pra cacete, bonito. Diretor de arte. Um baita diretor de arte, baita diretor de criação e ainda surfa bem no Havaí. E tem pouco dinheiro também. Só isso. Bom. E aí, passaste por várias, então, lá? Passei, trabalhei na Fischer também. Não, Fischer. Quantos anos foram em São Paulo? Deu uns 15 anos. Nossa, bastante tempo. Tu trabalhou na Fischer na época da Fischer Legal, que estava enlouquecida também, aparecendo como, apesar do Eduardo ser meio estranho, para mim ele não tem nada a ver com criativo, mas enfim, ele se metia legal, ele desempenhava bem o papel dele. Não, ele acho ele um cara muito bom. Sabe? Não, e a Fischer fez um tempo assim de agência boa para casa. Ele fez, né? Porque o outro não, né? O Justus. Os Justus, Justus, o tempo da Fischer. Ele era aquilo ali que a gente sabe que é, né? O Justus, um bom cara, bom sabonetão e tal, fala bem. Ele é muito Justus, né? Ele é muito justo. Horrível. Sabe aquela coisa do essa um foi dedo, péssima. 2, né? Credo. Essa não é digna nem de repetir. Bom, não vou contar essa aí porque é muito baixo. O pessoal aqui está interagindo. Certo, eu vou te contar. Certo, mas olha não é aqui, justo. Pintaúdi. A Ana Fonte entrou, a Ana Beatriz Chaves Barcelos, Marcos Martinelli, dizendo: Batista da publicidade é craque, como foi o Batista do Internacional no meio-campo. Olha só. Não, esse Batista, valeu, Martinelli. Esse Batista aqui é muito mais técnico. O Batista do Inter era bom jogador, mas era meio na força física.
Não concordo totalmente contigo, amor. E o Milano está dizendo, Serpa não volta mais, pinta e surfa. Também acho. Black Cat e Bep Mito. Do Batista, deve ser, Batista Mito. Não, assim também não. O conceito mito está overrated. Não pode falar, não pode falar. Tá perigoso. Não pode falar mito aqui, nem 17, nem 38. Esse conceito aí está overrated. Desculpe, Ferred, foi interferência da audiência aqui, eu tive que alertar ele rapidamente. Ele está dizendo uma palavra que é um, Até porque que é um palavrão. se eu falar essa palavra, eu vou ter que falar disparate. curro, então melhor não falar. Boa. Ela tem que estar sempre na mesma Tu não vai frase. fazer Né? para ele aquela pergunta Calma, clássica. que ele está terminando a sua história. Calma, eu já sei do que você está falando. Não estou terminando A minha gente história, chega ela lá. está no meio, vai Não, ter eu bastante quis dizer que ela tá calma. Calma. Então vê como é que a gente Tá, está sai de São Paulo, volta para Porto Alegre aí. Estava lá em São Paulo e tal, e uma vez eu encontrei a Renata Leiria num fim de semana, olha isso. E aí, lá em São Paulo. Ela Que foi trabalhou passar um na fim de Nova semana. Forma também. A Renata Leiria foi passar um fim de semana lá na praia. Estava o Newton Bento também, estava o Alemão Lauter, estava o pessoal, a gente estava na praia. E eu fiquei conversando com a Renata, dizendo, estou meio cansado de São Paulo, sabe? Profissionalmente é muito bom, mas sabe, o dia a dia, toda aquela coisa que a gente sabe, né? O tempo perdido no trânsito, a dificuldade de ter um fim de semana sem trabalho, né? Toda essa coisa. Sim, um ritmo mais intenso. E até porque eu já estava com filhos ali naquela época. E aí ela estava na Competence. E daí ela conversou com o João Satti. O João Satti eu conheci quando ele abriu a agência. Eu acho que se eu não sou o primeiro cara da criação a ser contratado, eu fui o segundo. O segundo. Então, a agência ainda ia abrir. Eu estava lá no primeiro dia que a agência abriu, os caras estavam furando parede. Tu estava lá trabalhando a primeira já. reunião, eu, o João Satti, o Renato Mesquita, e aí vai, né? E então aí eu já tinha um histórico com o João Satti e tal. O João Satti me procurou lá em São Paulo e a gente conversou sobre como é que fica para voltar. E aí arrumamos a história para voltar. Então, voltei fazendo dupla com o Paulinho, né? Tava a Renata e o Cláudio Franco, eu e o Paulinho, eram 4 diretores de criação. Quarteto. Muito diretor de criação, mas funcionava. E aí trabalhei ali na Competence 3 anos. Daí fui para SLM. Na SLM eu entrei na agência e 4 meses depois deu todo aquele rolo político. Operação Mercari. Né? E aí a agência foi abalada, ainda fiquei lá mais um tempo, fiquei 1 ano lá dentro. Nossa, aguentou bastante até. Aí dali eu passei pela Centro Propaganda, né? Uhum. E trabalhei também na Martins, aqui em Porto Alegre. Finada Martins já. Isso. E aí tenho trabalhado, tenho feito parcerias bem interessantes. Isso que está sendo divertido. Legal. Ele falou antes daqui, quando a gente começou o programa, mas ele está fazendo um comercial, uma campanha, um trabalho, está fazendo o branding, tá? De uma coisa muito engraçada que já tinha me chamado a atenção, por 2 coisas. Pelo ineditismo do anunciante, que é um tipo de anunciante que nunca anunciou, né? E Legal. na Rádio Gaúcha direto, que tu sabe que a mídia é um pouco mais cara do que... Um pouco bastante. Não, é um pouco mais cara que botar lá no portal Um pouco bastante, né? um pouco bastante. Pouco 5 vezes mais. Mas eles poderiam estar lá no Coletiva, né? Claro que sim. Então, todo mundo pode sabe estar. o que é? O cartório de protestos. E ele está botando o cartório de protesto numa linha de humor, que é uma coisa que se contrapõe, porque cartório de protesto, historicamente, era uma coisa triceriosa. Tanto que eu tenho um cliente que foi por equívoco, o cara do cartório foi lá entregar o aviso de protesto, o cara me telefonou furioso. O oficial de justiça esteve aqui, a gente sempre pagou as contas em dia. O que teve com o oficial de justiça, cara? Não, um protesto. Mas não é oficial de justiça, tu tá doidão, meu. Tu tá doidão. Isso aí é um cara que vai entregar um aviso que leva 3 dias para te pagar, então não tem nada a ver com
Calma. Então, o cartório... Debreia, amigão. Debreia. O cartório sempre foi um troço assim, título protestado. Quando as pessoas respeitavam, hoje ninguém respeita o título protestado, coisa nenhuma. E aí até tem por isso eles fazerem isso, né? O número de inadimplentes é tamanho e as pessoas não respeitam mais, que o próprio cartório de protestos teve um público que caiu. E ele está fazendo um trabalho bem... Tu está com ele gravado ali? Tem aqui, mas acho que vai sair uma qualidade ruim. De áudio. A Ana Fonte está dizendo só o Pintaúde conseguiu juntar tanta gente louca em uma agência só. O melhor de tudo era produzir os spots da gangue com o Carlos Couto. Aninha fazia muito bem. Tem uma foto numa produção de TV de gangue. A gente chegou a fazer gangue TV. Fizemos. Ganhamos profissionais do ano. O Silvio fez várias tentativas de fazer TV, e eu não sei o que ele tinha com a TV, que eu acho que ele media a coisa do impacto e tal. Ele fez 3 ou 4 campanhas, e aí aprovava roteiro. O filho do Ferretti foi um dos garotões testados que fez um dos comerciais para a gangue, no mesmo clima do que a gangue, depois que o Ricardo saiu lá da agência, seguiu na mesma batida, aquela trilha, né? Ali estava definida a cara da gangue. Então, até os comerciais de TV, tinha nós tivemos 3 dirigidos pela Flávia Moraes. Sim. Tem um que era maravilhoso. Eu não sei se... Aquele era meu. Era teu! Da Barata? Da Barata e também... É maravilhoso. O da Barata... Peraí, deixa eu contar o da Barata, porque agora. Não adianta... Isso aqui as pessoas estão lá, elas têm que saber. Como é que era o comercial da Barata? Conta os três. Eu queria contar o da Barata. Conta os outros dois. Então conta. O da Barata era assim, é uma atriz que trabalha aqui em Porto Alegre ainda, muito legal, tá? E aí ela estava numa espécie de cadeira de balanço, não, eu ia mostrar, estava numa cadeira de balanço, numa cadeira de... O fato dela estar na cadeira de balanço é irrelevante. Mas tudo bem, ela até tirou o microfone para falar da cadeira de balanço. E ela dizia... Como é que fazia? E ela fazia a maior cara de nojo e dizia assim, meu pai é o maior barato, já minha mãe é uma barata. Aí passava uma barata por ali e era esmagada. E os outros dois, cara, foram as 3 primeiras tentativas. A Flávia Moraes que dirigiu. Tinha um que era o Pedro Santos. Pedro também. Santos era só atores. Ele estava meio vestido para cozinhar, né? Então seria atual hoje, né? Essa onda de cozinha e tal. Né? E ele diz assim: eu adoro ir para a cozinha. Ontem eu fiz um estrogonofe que a minha mãe pirou. Aí a geladeira atrás dele começa a girar. Aquela geladeira era uma geladeira igual aquela. A geladeira antiga começa a girar e ele só olha assim, eu acho que foram os cogumelos que eu botei. Quer dizer, eu estava comentando com o Pintaúde há pouco, assim, a campanha da gangue, hoje em dia, seria metralhada pelas redes sociais, porque ela era muito politicamente incorreta. Com certeza. Conta o outro. O outro não me lembro. O terceiro era um 3, eu me lembro que era um 3. Sim, eu sei que era 3, mas era eu lembro da Barata. O do Pedro Santos, e tinha um outro também, nessa mesma batida aí. Da nossa audiência que está assistindo, então, se alguém lembrar qual era o terceiro comercial da gangue na TV, compartilha aí com a gente. Ricardo, a gente fala muito aqui, eu e o Pintaúde, sobre essa... a pergunta aquela? Tá. Sobre o atual cenário da direção de arte, da direção de criação, enfim, da criatividade no mercado como um todo. E a gente sempre fala da gangue, né? Não só pelo apreço público que o Pintaúde tem pelo seu Silvio, mas porque a gangue marcou uma época de propagandas extremamente corajosas, extremamente ousadas. A gente sempre recorda do outdoor criado pelo Paulo Tiaraju, na campanha da gangue contra as drogas. Foi um anúncio. Não, foi outdoor. Foi um anúncio até que o seu Sirotes. Isso, desculpa. Um anúncio que veiculou na Zero Hora. Do cara se picando, enfim. E aí a gente sempre recorda disso porque foi uma campanha que a gangue comprou, né? Aprovou uma campanha impactante como essa.
criada pelo Tcheraju e que o anunciante comprou também, porque na época o Tcheraju foi preso, acusado de apologia, né, e não o combate. Não foi o Silvio também não foi lá também, convidado? Exato. Não levaram eles para a sala de massagens? Não. Tá. Mas era a época da ditadura, né? Exato, então. E aí o seu Sirotsky, inclusive, foi até a delegacia para dizer que se eles tivessem sido presos, então que ele, como anunciante que veiculou veículo que permitiu aquela veiculação, também tinha que ser preso. Então foi assim, uma rede de coragem, né? E a pergunta que a gente faz muito, a gente bate muito aqui, especialmente para esses profissionais de criação, é... Atenção, audiência da do Marketing e Propaganda. Então, adoro essa pergunta. A melhor jornalista do Business Gaúcho fará a primeira vez que eu fiz essa pergunta, então, quase teve um orgasmo aqui. A pergunta é, a propaganda atual está mais cagalhona? Ela tem que se preocupar mais. Eu não sei se ela está mais cagalhona, até porque a gente não tem como ver tudo. Sabe? A gente não consegue ver todos os sites. O que acontece hoje a coisa se pulverizou de um jeito que a gente não tem como acompanhar. Eu não sei quem são os grandes criativos de Porto Alegre, né? Sei de propaganda, quem são os que fazem propaganda, mas tem um pessoal de web aí que deve estar fazendo coisa boa e a gente nem vê. É o que o Ricardo, tanto o Ricardo Soletti quanto o Rodrigo Pinto defenderam aqui. Sim, tudo bem. Tem que começar a levar isso em consideração. Só que é o seguinte, tu não consegue acompanhar tudo, mas tu tem uma ideia, e às vezes as coisas são replicadas, principalmente por causa das redes sociais. Antigamente, quando eu era jovem e não tinha problema na coluna, nem no coração, nem não sei o quê. Não deixava testamento pronto, com medo de morrer. Principalmente não sei o quê. Tu não via a peça às vezes, mas tu ouvia o barulho que aquela peça tinha feito. E tinha muita gente que dizia assim para ti, tu viu o comercial lá do não sei o quê, da Neugebauer, que um cara pula dentro de um troço de chocolate e vira não sei o quê, um ursinho e tal. As pessoas curtiam propaganda e comentavam as coisas que depois tu ia atrás. Tu não escuta isso hoje. Ninguém te diz, cara, eu sou, apesar de ser um senhor de idade, eu continuo curioso. Cara, eu sou tribesbilhoteiro, eu não encontro ninguém que me diga aquele comercial, tu não viu, cala tua boca, tu vai olhar aquele comercial que ele é criativo. Tu não escuta isso, mas Ricardo. Para com essa tua apologia de que no teu tempo era bom. Não, no meu tempo não. Eu sou senhor de idade, mas eu estou aqui numa rádio web, a primeira rádio web do Brasil, modernésima. Então, tu sabe que a minha mãe me corrige? Toda vez que eu digo, hoje eu não posso porque eu tenho rádio. E ela diz, rádia. É rádio, tá certo. Juro pra ti, a minha mãe... Rádio são as outras. Quer dizer que são as outras qualquer. Esta é a rádia. A minha mãe me corrige. Quer dizer que a maravilha é familiar. Completamente está no sangue. Mas então, Ricardo respondia sobre estar mais cagalhona. Na verdade, na tua opinião, está mais pulverizada, né? A gente não tem acesso a tudo. Primeiro, a gente não tem como ver tudo. Por exemplo, eu vejo campanhas de bis, por exemplo, de web. Campanha de web, de bis, eu acho muito legal. Já não sei, não consigo te citar qual é. Por quê? Porque eu acho eles que têm W3 House. Nem digo qual agência é e tal, mas assim, eu não consigo lembrar qual é o comércio, qual é o anúncio, qual é a ação, porque eles, primeiro, na web a coisa é muito rápida, né? Não pode ficar contando a mesma piada por 2 semanas. Que na televisão então, fazia mais sentido. No ou rádio no rádio, até poderia, né? Mas tem anunciante acreditando que ainda pode veicular. Tem um cara que... Tem um anunciante que pegou um comercial meu, né? E sem pagar, está reveiculando. Como ele ia ter que pagar para reveicular, ele mandou refazer em outra produtora. Né? Então, ele não sabe, e daí essa produtora, que eu não sei qual é, prometeu para ele que ele pode veicular para o resto da vida. Então, ele já está veiculando há anos. Por isso que eu te disse antes que eu desisti da propaganda, tu continua dando as mesmas... No meu tempo não era melhor, mas as explicações para os anunciantes são as mesmas, eles continuam praticando as mesmas coisas, dizendo as mesmas bobagens. Disso eu tenho certeza. Se está mais criativo ou não, disso não, tu tem muitas certezas. Tu já desconstruiu muitas delas.
Sim, né? Tu fica aqui nas minhas orelhas. Não, que não é assim, que não é assim, que não é assim. Então tá, então não Roberto é assim. Pintaúdi, Ricardo Batista sabe muito sobre muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não sabe. Não sabe. Tu não Dançar. Não. Também. Tu não E sabe. Tu dança bem. Tu não sabe quem é, desde sempre, o maior distribuidor de tubos Tigre. Todas as bitolas à pronta entrega, sem crase, do Rio Grande do Sul. Eu sei porque eu assisto a rádio. Olha aí, mais um. Se ele cantar o jingle agora, o Pintaúdi vai ter um Ricardo próximo. Sonetti veio aqui, eu fiz essa pergunta para ele, sabe o que ele fez? Cantou o jingle. Não, Responde então, Batista, vamos lá. Não sei. Quem é? Não, eu sei, mas é que eu só vi uma vez Eu sei, mas não sei. Pintaúdi falando no final do programa do patrocinador. Então agora que tu vai merece saber. todas as fanfarras. Fala o nome do nosso patrocinador. Ivo Pence. Isso aí. O fundador, inclusive, aos 91 anos de idade, quer dizer, eu tenho muito em que me espelhar e dizer que aqui eu estou com anemia, com dor na coluna, vamos lá de novo, né? Exatamente, né? Até Entendeu? porque para os 91 tu tem mais uma Márcia aí para viver, né? Vamos combinar, né? Não, tá lá o seu Ivo dentro da loja, lá Então, trabalhando e dando ordens e Tem que gritando. nascer uma nova Márcia entendeu? Para chegar na minha idade e tu ainda vai estar vivo. Tá dando ordem. Então tá lá o seu Ivo, o maior distribuidor de tubos Tigre, à pronta entrega, e ele pede para a gente sempre salientar esse à pronta entrega, por quê? Porque as empresas mais jovens, talvez não tão capitalizadas, talvez seja uma das razões, elas trabalham com venda consignada, ou seja, trabalham com a venda com o produto da fábrica. Então, Sim. a construtora vai lá, eu quero 100 metros desse, 100 desse, 100 desse. Tá, para que dia o senhor precisa? Dia 20 de outubro, tá bom. Tá, então, trabalham assim. Ele não, por quê? Porque ninguém pode garantir que no dia 20 de outubro vai estar lá a mercadoria. Mas aí os caras já pegaram o pedido, depois fica num 71. Furou o pneu do caminhão. Teve greve, não sei o quê, mas daqui a 2 dias está aí. Estou ligando para a fábrica agora, já vou reclamar. E aí o cara já comprou e fica naquele nhenhenhé, né? Eles não, eles só gostam de vender mercadoria que eles têm dentro do estoque, e eles têm o maior estoque, normalmente, tá? De mercadoria, não só de tubos Tigre, mas também eles trabalham ainda com os tradicionais tubos pretos, galvanizados. Eles são o maior revendedor aquelas trolinhas que tem uns nomes tão engraçados, como é divertido aquilo. As conexões Tupi. Conexões de aço Tupi, aquelas das viradinhas dos canos, que também já não se usa mais, porque se usa menos. Aliás, eu sempre cito aqui, né, tem uma coisa legal, que é da Tigre, né? A Tigre transformou o cano em tubo, né? Hoje todo mundo fala tubo, e quem fez isso foi o marketing da Tigre. Porque quando eles entraram no mercado, eles tinham um grande adversário, que era o cano galvanizado. Tá? Então, eles, para dar uma pejorada no cano galvanizado, eles disseram, não, nós não vamos ser cano de plástico, nós vamos ser tubos plásticos. E eles venceram a batalha, tanto que hoje o cano galvanizado virou tubo galvanizado. Né? Ganharam. E a Ivo Pence, na Presidente Roosevelt, 849, com estacionamento próprio. Na Maranhão, aqui no ladinho, tu vai lá, pega, vai com o teu caminhão, manda a transportadora. Agora dá para ir de Uber, né? Não precisa de estacionamento. Não, mas e aí tu vai trazer quantos tubos dentro do Uber? Mas aí o seu Ivo Pence vai entregar lá em casa. Sim, mas a transportadora vai ter que entrar dentro do depósito, do estacionamento Alguém próprio. vai entrar. Não, tá certo. Alguém vai ter que entrar para carregar. Onde é que fica o Ivo Pence? Presidente Roosevelt, 849. Não me pergunta o telefone nem o CNPJ, que eu não sei de cabeça. Tá bom. Tá? Não, mas tem na internet? Tem na internet. Então procurem na internet, Isso aí. vocês vão entrar pelos tubos. Não, eles têm Facebook, eles têm site, tudo bonitinho. Muito bem. A Marlúcia Medeiros Níquel dizendo tudo rolava na velha casa da Artexon com a melhor galera do teatro. E também entrou o Marcelo Perezin dizendo queridão. E o Paulo da Silva também está online. Quem é o queridão? Eu ou o Ricardo? Não sei, ele só disse Deve ser queridão. o Ricardo. Eu suponho que seja o Ricardo, né? Já que Ricardo. tu tá aqui toda semana, Tu é né? o gostosão, eu sou o querido. Tu é o cara que dança bem. Eu sou o bonito, inteligente e danço bem. Eu não danço bem, o resto eu não sei. O Ricardo Batista já deve saber, mas eu vou te contar uma coisa. Eu vou recontar. O Pintaúdi tem O Pintaúdi tem uma predileção por se auto-intitular.
Por exemplo, foi ele que me deu o título de melhor jornalista. Aí tu acha que não é merecido? Como é que é o nome? Melhor jornalista. Melhor jornalista do business. Do business. Do business gaúcho. Do Business Gaúcho. E ele se deu um título, né? Ele é um dos 3 melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. Só perdendo, porque como ele é um cara muito generoso... Muito humilde Muito também. humilde, ele só perde pro Seu Mafuz e pro Paulo Tiaraju. Olha, Por isso que ele se colocou em 3º lugar. Eu sou o terceiro. É justo para ti essa tríplice lista? eu não vivi o bastante para ver todos, né, os concorrentes aí, mas Olha eu aí. trabalhei com o Tiaraju e com o... Tu trabalhou com o Tiaraju? Trabalhei com o Tiaraju na Voga Propaganda. O Tiaraju é bom pra cacete. Era, eu não sei se ele continua praticando, mas o Tiaraju... Olha, se ele está praticando a publicidade, eu não sei, mas a pintura tá praticando, que é uma mesmo, beleza. Eu vi uma pintura do Tiaraju. Há pouco tempo, fiquei inclusive. admirado. Olha, Ele, demais, inclusive, há pouco demais. tempo fez um quadro, pintou um quadro novo que já está com o seu Silvio Siebenberg. Sabia? Não, É mesmo, é me isso que eu conta vi. isso. Foi isso. não me conta isso. Tu fica triste, né? Tu morre de ciúmes do Tiaraju. Eu vou Ele, fazer- ele já é um publicitário melhor do que tu e agora ele pinta pro seu Silvio. Eu vou ter que fazer um quadro, não sei pintar. Mas o Pinta Wood. Tá, né? Tá, mas tu pode pintar alguma coisa, Pinta Wood. Eu vou mandar uma pinta para ele, pro seu Isso. Silvio. Pinta Wood. Muito bem, chegamos ao fim, então, de mais um marketing ou Putz, que propaganda. pena. Deixa eu só te passar uma última informação que eu passei para ele, que aquele negócio que o Osiris despertou aqui, tá? Quem é o Osiris? O cara da comunicação da prefeitura. O Orestes. O Orestes. Alô, Orestes, agora o teu nome é Osíris. O Orestes, tá? Começou com Orestes essa coisa. E aí... Que coisa? Que eu já vou te contar. Ah, entendi. Que coisa é o seguinte, eu gosto de homem. Ah, começou com Orestes. Começou com Orestes. Tá, agora eu já Pô, sei. mas tu gosta de tudo que é homem que aparece aqui? Não, eu Sim, Eu pensei que era o único. Não, meu querido, não. Eu gostava Ele gosta de- de todos os tipos e idades. Eu gostava de 3. Porra. O Orestes, o cara da Besouro e o Douglas da Global. Da Global. Tá. Mas aí veio... Eu acho que ele foi pra Neirinha agora. Ele, Ou ficou na Global, não lembro qual das Aí duas ele vem- tá. Fala isso para todos. Todos. Eu não falo, não. Aí veio... Fala sim, que eu sei. Não, Eu fala- sou testemunha. Não, veio o Alexandre Assunção aqui, tá? E eu tive que dizer para ele, cara, eu já te disse tudo que eu tinha para te dizer, tu me conhece do avesso, já te disse as coisas boas, as coisas ruins, mas tem uma coisa que eu não te disse, cara. Eu gosto muito de ti. Me dá um abraço, cara. Eu gosto muito de ti. Aí eu descobri que gosto de homem. Eu gosto muito. O Ricardo é outro. Ó. Que eu gosto muito. Eu gosto de homem. Ai, meu Deus, tá bom. Então, alô, audiência, saibam agora, não que, né, isso vai acrescentar qualquer coisa na vida de vocês. Roberto Pintaúde gosta de homem. Descobriu que gosta de homem. Descobriu que gosta de homem. Tá bom. Hoje é quinta, tô perdida, completamente perdida. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Nós vamos voltar segunda-feira. Segunda-feira, estamos de volta, 13 horas. Nós temos vários aí Alinhavados. alinhavados. O Quitolina, eu vou ligar Tá nos para ele devendo, hoje. vamos expor as pessoas. Quem tá nos devendo visita? Não, Quitolina? o Quitolina prometeu por escrito. Ele Isso disse, aí. eu estou viajando, chega essa semana, me liga. Tá, o diretor mais? de arte lá, o seu... Como é o... Aquele que era gordo e ficou magro, Ai, gente, agora mesmo que eu não vou saber quem é. que trabalhava com o Axel, fazia dupla com o Axel na escala, diretor de arte. Uma montanha. É, Hã? Ah, o Regis O Regis Montanha. Mas ele Era era gordo e gordo? ficou magro. não conheceu ele gordo? Não. Cara, Só tu conheceu ele gordo, porque eu também não conheci ele gordo. Nunca vi mais gordo. Exatamente. ele era tamanho dessa mesa. Olha só. E 2 metros de Pô, altura. era uma montanha mesmo. Era Agora uma é só um montanha. montinho, né? Não, agora ele ficou... É verdade, o Regis prometeu vir também. depois que ele E emagreceu... tinha um terceiro. Quem era o terceiro? Tem um terceiro que eu não lembro agora, mas está ali na lista que eu vou bater os telefones hoje de tarde. Perfeito. Eu quero ver, E ó. tem que vir alguém da ARP aqui para falar do Esse é Innovation contigo, né? Weekend, sim. Convidem o falar- Clube de Criação. Veio já, o Cado veio, o Cado veio? Botega Pô, veio, não vi. o Roberto Schmidt veio. É que o Beto saiu agora do clube, mas Falar ele isso veio. Antes de encerrar, Márcio, eu queria te perguntar. Eu passei na rua e vi um painel, não sei se é um frontlight, uma coisa assim, semana Wiki Geek. Ah, Geek. Geek. Wiki, Geek. Geek. Wiki. Geek Wiki Wiki. Geek. Não, Geek Wiki, para aí.
Isso aí é um evento que eles fazem na PUC, que é tipo videogame, quadrinho. É um evento voltado a nerds. Não, eu queria te falar por causa... Resumindo, é isso, né, Julio? Que são os geeks. Que são os geeks, né? Games e etc. Eu queria te falar por causa da coletiva, não sei se você estava sabendo. Não, eu vi não hoje estou de manhã, sabendo. não sei se foi colado hoje, colocado hoje. O que Vamos foi. ver do que se E trata. tá bem bonitão, assim, o layout cheio das histórias. Primeiro, não sei, é um número de semana, assim, digamos, por exemplo, sexta semana... Sim, isso é o Wiki. Não é semana, eles botaram Wiki. Que é semana. Eles fizeram a sonoridade de geek com Wiki, eles brincaram com isso. Tá, mas tu entendeu que o Wiki em inglês significa semana? Sim, é isso. Tá. Não, eles fizeram um A joguinho. gente explica, ali. né? Tá. Não, ela disse que mais de 7, eu não sei quem é mais de 7. Tinha que botar Edgar Ferretti. curso de inglês tem que patrocinar o programa. Boa! A gente podia pedir para um curso de inglês nos patrocinar, né, Isso, Pinta? A gente aceita permuta. Eu vou ver se o Edgar, eu vou mandar uma pergunta para o Edgar aqui. Edgar Ferretti, tu sabes o que quer dizer mindset? Mindset, eu não sei. Sabe sim. Acho que nem spoiler eu me lembro mais. Eu já. Olha aqui, ó, o Marcelo Perezinho está dizendo que o queridão são os 2, ou melhor, os 3. 4 tá, Marcelo, nós temos o Pedro ainda aqui. Ele é queridinho, né? Tu quer dizer Pedro é Espero não queridinho, ser é queridão, verdade. senão vai ser Não, ele é ele é um queridão, ele já é um Tchau queridão, aí porque ele é bem grande. Para nossa audiência. Ricardo, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por compartilhar as tuas experiências e histórias. O Não microfone. compartilha. Eu ouvi o Pintaúde, como eu tinha falado, quando ele me convidou. Normal. Pintaúde é sempre o que mais fala. Tá bom, fui eu. Eu acabei de chegar de elaborar a lista dos 50 mais da história da propaganda gaúcha, tá? E consegui te colocar em 29º lugar. Bom, tá bom. Pô, dentro de 50, né? Desses outros que estão... Eles estão em ordem. Quando fizer a Porto Alegre, de repente eu subo um pouquinho que mais. no meio Boa. desse, assim, do 3º lugar que sou eu até o 28º, eu não sei quem são. Eu estou só bancando sem vergonha, deixando como reserva técnica. Vem um outro aqui, eu vou dizer, tu é o 24º. Bota o Renatinho, põe o Renatinho. O Renatinho. Bota o Renatinho é. tal. O Renatinho. Então, este foi mais um Marketing ou Propaganda. Chega de bobagem. Segunda-feira Na estamos de primeira volta. rádio web do Brasil. Segunda-feira estamos de volta, 13 horas. Tchau, tchau. Valeu. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.